Então a gente resolveu fazer uma live narrando e mostrando não só a atual geração de animação, mas as gerações anteriores, porque muita gente alegou que, beleza, vocês deram opiniões legais sobre videogame, afins e principalmente Gumball, né, que pode parecer algo que não tem nada a ver com o jogo, mas eita graça. Aí me fizeram a pergunta, beleza, então qual seria a opinião de vocês relacionadas a séries modernas? Então, a gente encontrou um vídeo bem interessante que é a esquecida quarta geração da Cartoon Network, né? A ter desenhos definitivamente bons. Eu sou mulher! Eu sou mulher! Ah, eu sou mulher! Clássico. Pô, mano, realmente, não tem mais desenhos bons. O cara previu a lacração no mundo dos games aí. Jake se identificou com mulher e leva um soco do fim. Chega e combate na porrada, pô. Esse começo já Chega a quarta geração do Cartoon Network, tendo séries como Acampamento de Verão, Mundo de Greg. Mano, inclusive pergunta, existe algum fã de Incrível Mundo de Greg? Eu nunca conheço, não, eu queria conhecer. Não. Cara, assim, a ambientação eu achava bonita, essas coisas. Eu achava legal o estilo dele, como era criado pra essas coisas. Cara, Era o só Mundo de isso. Greg é aquele desenho que só tem 3 fãs. E aqueles 3 fãs eram fãs da Disney que estavam na época que assistiu a Casa da Coruja, tá ligado? Tipo, esse desenho só é aclamado por causa disso. Não é pelo que ele tem, é literalmente só pelo que ele propõe, que é a bandeira colorida, se é que vocês me entendem. Já que tem criança, Não, foi sacanagem. E pior que eu acho bizarro, Satânico. eu acho bizarro isso aqui, porque essa quarta geração ela é bem ruim, porque a gente tem desenhos fracos, como Greg, outros que ele vai falar no vídeo, como por exemplo... O único que se salva, na minha opinião, é o Keikaio. Se a gente vai... Uhum. Antes de tu dar o Eu play, não conheço nenhum. os desenhos que eram bons na época, tipo Infinity Tank que tá aí na tela, né? Poderosas Magias Espadas, como ele mostrou, Pois é. eram desenhos bons, só que o criador fez besteira, ou o desenho foi cancelado, e a maioria, se eu não me engano, é reboot, como foi mostrado na imagem, o Ben 10 Reboot, que é odiado e ainda mostra que... Bem que você falou do Ben 10, né? Eles tinham uma mina de ouro e não souberam aproveitar. Pois é. Detalhe, tem um episódio do Ben 10 Reboot que os caras tentam zoar o Supremacia e o clássico, no caso aquele lá que o Ben 10 é mais velho, como se fosse ruim. Só que não é... A galera gosta da supremacia. E a Cartoon meio que demonstra como se a gente não gostasse, tá ligado? Meio que como se a Cartoon odiasse Ben 10. Tô ligado. Não é igual Foi a mesma coisa com os Jogos Titãs lá, só que do Thundercats. Pois é. Bora lá, continuar. Que eles se... Infinite Train. Vamos lá. Bem lembrado. Mal e OK Taiyo. Alguns desenhos que provaram que ainda havia criatividade e inovação no canal, mas que infelizmente são responsáveis pela queda e praticamente o fim da Cartoon Network. Cara, o que eu acho bizarro, aqui eu pontuo logo rapidinho. Não é nem que a criatividade morreu, é mais porque a galera que sabia fazer foi sendo ceifada, como a Bren disse, a maioria se envolveu em coisas não sugestivas. E não só isso, mas as empresas começaram a querer valorizar mais um público infantil que eles imaginaram na cabeça deles. Porque é o seguinte, vamos ser sinceros, a Cartoon Network, historicamente falando, isso aqui vamos falar de história. A Cartoon Network, historicamente falando, isso aí qualquer pessoa que cresceu nos anos 2000, lembra que era um canal que adolescente pra adulto assistia. Ah, Gilson, mas ele foi feito pra criança. Pois é, Gilson, mas ele foi feito pra criança e tal. Cara, se tu conhecer alguém que tinha TV a cabo, ou foi a criança que tinha TV a cabo, tu lembra que as mães, né, falavam, pô, não vou deixar meu filho assistir Cartoon Network porque é um canal de adulto, ou um desenho mais Eu pesado. sou um exemplo disso. Ó, eu posso usar que eu passei por isso. Eu na infância, quando eu tive a TV com essas coisas, quando eu assistia Cartoon Network, minha irmã, que era mais velha, tipo, era na adolescência, ela dizia, ó, deixa ele assistir, porém só na parte do dia. Quando chegar à noite, já troca pra outro canal. É porque Literalmente, eu era proibido de ele assistir à tinha noite na do Swing, né? Ele é da época do Adult Swing. Uhum. Pois é. Então já era proibido de assistir à noite quando chegava na Cartoon Network. Sim, ou seja, qual é o problema disso? Isso era bom porque tinha um público. E o que acontece? Ao invés dos criadores aproveitarem disso, eles foram lá e falaram, nosso canal é pra criança, então vamos deixar o bagulho infantil. E foi aí que matou, porque a Nickelodeon era esse conteúdo mais infantil. A Cartoon Network tinha essa subfama, uma fama interna de conteúdo mais adulto, né? Tanto que quem copiou isso, e não deu tão certo no meu ponto de ver, é a Disney, né, que fez o Disney XD, clássico. Disney XD. Pois é, que é... O problema da Disney XD, vamos lá, o problema da Disney XD pra mim, é que quando a Cartoon era mais focada na adolescência, a Disney XD era mais focada na modinha da adolescência, tá ligado? Tipo, por exemplo, vamos lá, tipo, a moda, adolescente, as coisas da moda, adolescente rebelde, essas coisas, pá, bora focar só nisso. Enquanto na Cartoon, não. Seguinte, toma, pô, de um robô de 4 metros de altura lutando contra alienígena, que se dane. Tá bom. Tipo isso, uma coisa aleatória. Era bom. Não, sim. Vamos lá, bora prosseguir. Mas cara, eu tô realmente cansado de fingir que essas animações não foram boas. Faz um favorzão pra gente e segura isso por uns 5 segundos. Mas acima de tudo, não deixa cair. Tá. Não, e o pior é que esse Gumball bom a gente nunca mais vai poder ver, porque Gumball tá sendo meio que estragado pelo reboot, né? Pelo reboot não, pela nova temporada, que não tem mais o Mickey Graves, basicamente não é mais Gumball, né? Trash isso aí. Então na pior Foi lacração. Por que não fez isso? TikTok. Não, e o pior é que Gumball piora, porque vocês viram o lance de Gumball, né? Peraí. Qual é o nome? Gumball, 7ª temporada. Vocês viram que tá tendo um nó, né? Que na 7ª temporada beija o Darwin, só que assim, não é beijar um Meu Deus. É que é o seguinte, o criador, ele gosta de ele tem um fetiche estranho,
Aí ele escreveu um episódio pra meter a desculpa de que o Gumball e o Davi se beijaram. Ah, mas tem a desculpa que nas primeiras temporadas, os caras, tem uma cena que o Gumball e o Davi tem bebês porque o Davi acha que o Gumball é uma mulher. Tá, isso prova que antes do nosso querido Pucknell Graves, se eu não me engano, basicamente o Boquete aí, ele basicamente gostava de meter o LGTB pro incesto. Eu chego aqui com uma missão quase impossível: defender esses desenhos, ou descobrir se eles realmente são tão ruins assim. Será que eles são responsáveis pela queda da Cartoon Network? Eles chegam no nível de outros desenhos mais antigos, ou são totalmente descartáveis? Descubra todo esse caos. Tá, já que ele vai falar, aproveitar aqui. Eu tenho um pra dizer que é ruim, que eu não gosto e que eu odeio. É, pra mim, o pior desenho da nova geração. Ursos Sem Curso. Vamos lá. Eu ouvi falar, mas nunca vi essa bomba aí. Da nova geração? Vamos lá, eu não vou abordar agora, vamos lá. 1996 a 2003. Deixando claro que a Cartoon existe desde 92, mas nessa época ela só passava desenhos considerados clássicos, né? Inclusive, vocês sabiam que teve um... E eu vi esses desenhos na SBT, não vi nem na Cartoon Network. Vocês sabiam que alguns desenhos desses, inclusive, passavam na Nickelodeon? Tinha, tipo, Flintstones, não lembro se era Flintstones, mas Pernalonga e Flintstones passavam na Nickelodeon, né? Vocês sabem dessa história? Que meio que teve uma parceria ali. Não. O Flintstones, do Zé Colmeia, Looney Tunes, Tom e Jerry, Scooby-Doo também, tinha na SBT, e trouxe animações icônicas como o Laboratório de Dexter, As Meninas Superpoderosas, Dudu e Edu, Billy Mandy e Coragem o Cão Covarde. Essas e muitas outras séries foram fundamentais para o sucesso do Cartoon Network, pois não apenas apresentavam personagens memoráveis, mas também abriram espaço para... Acho que foi a era de ouro da Cartoon aí, né? Não, inclusive Dudu e Edu, na moral, esse desenho aí, eu assisti. Eu amava. Não, é um desenho que era engraçado. Legal. Mano, inclusive não só do Dudu e Edu era legal, como ele é um desenho que ninguém comenta mais hoje em dia. Tipo, ele é um desenho que se... Porque ele tinha algumas questões... Pois é, né, real. Das animações. Esse período foi marcado por muita criatividade e experimentação, permitindo que os estúdios e os animadores ousassem... Mano, você lembra das polêmicas que dava com ele, de Meninas Superpoderosas, o Diabo LGTV? Na moral. Sim. Os caras botam tudo o demônio como homossexual nas animações. Pô, não. Engraçado isso. E sabe o que é engraçado? Os caras criticavam. Tipo, se tu pesquisar um pouco na história... diabos, criaturas do mal, sempre foram representadas como seres afeminados. Porque isso sempre foi algo repudiado, pô. Então, tipo assim, eu acho bizarro, tá ligado? Porque os caras... Estava sendo repudiado. Mas até hoje, não erraram. Eu tô ligado. Acertaram em cheio isso aí. O diabo é tudo... Vamos lá. Mesmo. Inclusive visuais diversos ali, e pra muitos, essa foi a melhor época do canal. Tanto que é amada e adorada até os dias de hoje, né? E pra mim, com certeza, é uma das gerações mais memoráveis. Até Naruto passou na Cartoon. Cara, eu lembro que passava anime, né? Naruto não lembro, não. Eu lembro que passava Dragon Ball. Tinha um One Piece que passava. One Piece? Eu não lembro não de One Piece, eu não peguei essa fase, não. Acho que vocês tiveram mais sorte que eu, porque eu não peguei essa fase de ver One Piece no... One Piece eu não cheguei a ver, não. Tinha 4Kids, infelizmente. Já a segunda geração, de 2004 a 2009, foi uma fase mais de transição ali, porque depois do sucesso da geração anterior, o Cartoon Network começou a diversificar sua programação, trazendo produções que apostavam em tramas mais elaboradas e personagens mais complexos. Um dos grandes destaques desse período foi Ben 10, a Mansão Foster para Amigos Imaginários. Cara, inclusive a Mansão Foster é legal. Esse desenho é muito bom. Sim. Nossa, cara. Meu Deus. Não, o que eu acho legal de Mansão Foster é que ele é um desenho que, se eu não me engano, o criador dele fez... qual é o nome que fala? Aquele desenho das 12 irmãs lá. Qual é o nome que se fala? Deixa eu ver, Mansão... As 12 irmãs? Peraí. Mansão Foster pra mim. Deixa eu ver quem foi o criador aqui. O criador criado por Greg Menkenbis. Cara, tem uma curiosidade que eu não sei se foi realmente canônica. Eu não me lembro se é verdade. Eu posso estar falando besteira, mas... sabe aquela ruiva lá? Confundi. Da Mansão Foster? Pera, rapidinho. Sim. Primeiro, eu confundi, tá? Não é. Eu confundi os nomes. Quem fez The Lord House foi o Chris Savino, né? Eu confundi ele. Quem fez tá. Não, eu confundi, normal, beleza. Vida que segue, vai prosseguir. Flapjack, Hi Punk e o Miyumi Show e Chowder. E falando exclusivamente de Ben 10, esse aí ele é muito das animações ao apresentar uma narrativa mais madura e Inclusive, Ben 10 entra naquele ponto que eu falei. Ben 10 era algo que passava na Cartoon que marcou lá pra sempre. E é isso que os caras não conseguem perceber. Ben 10 basicamente... É hoje. Pois é. Tipo, uma coisa que eu não... Pode falar. Eu não tanco que nem a gente tava falando antes, eles tinham uma mina de ouro na mão com o Ben 10 aí, depois da supremacia alienígena, né? Pois é. Não souberam utilizar. E aí que entra a graça. Pois é. E aí que entra a graça. Ben 10, ele era algo maduro pra época, né? E não só isso, mas Ben 10, ele fez com que a Cartoon ficasse com uma fama de um canal pra adolescente, cara. Aí os caras vão lá e falam, beleza, não, já vai virar um canal de criança porque os adultos envelheceram e não vai assistir mais. Cara, isso é uma mentira, porque só é tu ver a quantidade de fã de Ben 10 com 30, 40 anos na cara. O que mais tem por aí? Tipo, os caras, eles criaram uma distorção na cabeça deles que eu acho foda. Vamos prosseguir. Cada no desenvolvimento dos personagens. Essa série abriu caminho para outras animações e investissem em histórias mais sérias, algo que nos dias de hoje não é tão Cara, nossa, drama total, mano. Na moral, Drama Total Kids Não, ó. O Drama Total é muito bom. Mas aí fizeram esse Kids, né? Pois é, dá até pra reagir a um vídeo sobre isso, mano. Valorizado assim.
Dá. Já a terceira geração, de 2010, A O geração Jovem Titãs é triste que virou Cara, também. a geração de 2010 e 2015, a única coisa que salva é apenas um show e Gumball, eu diria. a 2015, foi considerada simplesmente a era de ouro do Cartoon Network. Esse Eu período gosto teve de Hora de nada mais e nada Aventura menos que Hora de Aventura, apenas um Cara, jogo de pior que videogame. Hora de Aventura eu tenho um passado resenha. Porque assim, no passado eu fui proibido de assistir Hora de Aventura. Porque o primeiro episódio que passou pra mim foi um dos piores episódios pra se passar. Qual? Porque assim, peraí, porque tu tá ligado, o primeiro episódio de Hora de Aventura é aquele lá, né? É o Pânico na festa do pijama, pá. Ah, tá, Que tá aqui a Jojoba lá atrás do zumbi de volta. Tá, aí ok, tranquilo. Porém, eu só fui assistir Hora de Aventura quando ele passou no SBT. E sabe qual foi o primeiro episódio que eles transmitiram? A Noitosfera. Sabe qual é esse episódio? Quando o pai da Marceline chega na Terra. Ah, eu tô ligado. Ah, tô ligado. Eu sei qual é esse episódio. Aquele episódio é brutal, assim, Pô, cara, vendo tanto o pai dando episódio assim. bom pra ter Bicho, o passado, bicho era passou sinistro logo mesmo. É, o mas pior que pior. assim, Mano, mas... não, mas calma lá, peraí. O cara chegando nas almas lá, né? Uma viagem. Cara, tipo assim, ele se deformando, abrindo a boca dele, roubar tua alma, pá. Hoje em dia Aí, pensa, mas é bobeira. Mas naquela época, com os pais religiosos rígidos, vendo isso, um bicho se transformando Nossa, e eu odeio isso, cara. Nossa, tem algo Cara, pior. eu não- Você Eu podia ter odeio, pegado essa- eu odeio Podia quem ter- fica metendo religião, falando assim, o desenho é do capeta. Cara, olha mas aí, ó, naquela não época, assiste. hoje em dia tá mais tranquilo, mas naquela época era realmente com força. E Eu esse não passei episódio, isso, cara. Qual era o nome do pai da É, Marceline? mas o pai da Marceline. E esse episódio, aparecido primeiramente pra mim, foi praticamente o ápice pra me proibir de assistir esse desenho na infância. Hoje em dia eu assisto ele tranquilo. Não, mas é... Não, e tem mais, o pai da Marceline, ele poderia ter sido... o nome dele é Hudson Bader, né? Ele demonhão aí. Ele seria até uma má representação do diabo. Tipo, o que ele é de fato, um cara retardado, burro. Tipo, cara, os caras, eu não tanco, tá ligado? Tipo, nossa, meu Deus do céu, vou ver um cara totalmente ruim e vou me identificar com ele. O Nossa, maníaco mais burro. pois é, Mas eu nunca tanco, velho. Literalmente chegando ali lá, eu tava lá de boa criança. Aí foi lá, cantou música lá da Marceline chorando pelo pai ter comido as batatinhas. Aí do nada, o Finn chama o pai dela. Do nada, um portal se abre com fogo. Aí mostra o cara se reconstruindo. Porra, de osso, Caralho. de carne e tudo. Cara, imagina, sei lá, imagina você lá do lado da sua avó religiosa vendo essa cena. Um bicho saindo do meio do fogo reconstruído, algo do tipo. Ué, não, Porra. mais um dia normal no Nordeste, vamos lá. De Gumball. E essa época basicamente tinha as melhores animações de toda a história da Cartoon Network. Uma qualidade tão surpreendente que basicamente esses desenhos são obras de arte. Sinceramente, eu não sei como descrever nenhum desses três. Ainda por cima tinha Steven Universo andando por fora, que também é espetacular. Ah, Steve Universo espetacular é uma palavra. Ah, eu não. E essa geração nos ensinou muito sobre amigos, família, Puxa, amor, Dudu, colocou esse desenho. detalhes e trouxe profundidade Puxa, nos desenhos, que pra mim é disparado como a melhor Bem era lá. dos desenhos de longe, velho. Você é um grande peca. Por que você tá tão... Não, Hora de inclusive, Aventura é legal. mandar real pra vocês. Hora de Aventura, cara, Hora de Aventura, eu tenho uma relação muito ambígua com ela. Ah, por que muito ambígua? Porque, tipo assim, gostar de Hora de Aventura depende de uma série de fatores. Eu vou explicar por quê. Primeiro, eu como um cara que manja mais do fator crítico, né, podemos assim dizer, eu gosto muito da primeira temporada, somente até a terceira, mais ou menos, que é quando o criador original criou, que foi o Pendleton Ward, esse é o nome dele. Pois é. Tá, qual é a graça do Pendleton Ward? Ele meio que trabalhou, né, até mais ou menos a terceira temporada. Eu posso até jogar aqui no Google pra vocês verem. Ele meio que trabalhou até a terceira temporada. Tá, e daí? Qual é a graça? Peraí. Até que temporada em Hora de Aventura? Vamos lá. Ele trabalhou até, deixa eu ver, a terceira ou foi até a quinta, beleza. Ah, tá. Li isso, peguei isso, agora eu vou explicar pra poder construir meu argumento. Seguinte, esse tal de Pendleton Ward, ele desenvolveu Hora de Aventura, ele queria vender essa ideia de início pra Nickelodeon, a Nickelodeon não quis, tanto que saiu lá o episódio piloto, tal, como vocês sabem. Tá, se você vê a Hora de Aventura até a quinta temporada, você vê que ela tem uma história linear, né? E tanto que o próprio, ele mesmo admitiu que ele queria que Hora de Aventura fosse até a quinta temporada. E realmente, se tu vê Hora de Aventura até a quinta temporada, a história é bem construída. Depois, tanto que isso aí é verdade, se tu for agora, isso aí é até pra fanboy, eu digo isso pra fanboy. Experimenta assistir a sexta temporada de Hora de Aventura, é basicamente um filler gigante, cara. É um filler gigante, a sexta temporada é um filler gigante. Episódio que não se sustenta, uns episódios que não levam a lugar nenhum, e são só aventuras. Aí depois eles meio que montaram e tal, porque já não era mais ele, era a nossa querida amiga Asuka lá. Mas qual é a graça? Hora de Aventura, ele tinha, de certa forma, um ritmo, um começo, um formato. Depois virou basicamente filler em cima de filler, tá ligado? E tá aqui, ele desenvolveu até a quinta temporada. E essa é a minha opinião sobre Hora de Aventura. Hora de Aventura pra mim foi bom até a quinta temporada, né? Porém, eu diria que começou a ficar ruim a partir da terceira, mas que pra mim já tem algumas coisas ali, porque o cara queria fechar, né? Então eu compreendo, vai, falei. Cara, mas uma coisa que eu acho legal na Hora de Aventura que ele conseguiu criar é que ele conseguiu criar um ótimo vilão que foi o It. Pois Literalmente, a presença dele nos primeiros episódios. Cara, literalmente eu me lembro lá, quando ele apareceu pela primeira vez. Cara, pra não ter noção, o Lich foi tão impactante quando apareceu, mas tão impactante que alguém da minha família sonhou com ele. Boa. Pra tu ver.
Cara, mano, eu tô te falando, o Lich não é aquele vilão que você olha e pensa, porra, é só um vilãozinho que aparece. Não, o cara é pra literalmente marcar a presença. Pena que estragaram ele nessa nova série vilão marcante, né, cara? Eu vi, né, falaram, vilão marcante, né? estragaram o Lich, né, vamos lá, pra prosseguir. É porque, vamos ler, qual era o propósito do Lich? O Lich queria trazer a ruína, a destruição do mundo dessas coisas, tanto que ele fala no discurso dele. Essa caos, né? Ele falava no discurso dele pro fim, que ele vai trazer um exército, viajar entre vários mundos e causar a morte em todos eles. É um bicho sinistro simplesmente, cara. Aí simplesmente mostram ele no novo episódio e ele fala, eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu não sei mais o que eu sou. Uns caramba, quatro. E sabe por que isso tá acontecendo? Então, fizeram uma redenção pra ele, né? Isso tá acontecendo. É uma redenção. E sabe por que isso tá acontecendo? Isso tá acontecendo por uma pessoa que assume agora, que atende pelo nome Açúcar, né? Nossa querida e renomada Rebeca Sugar. O esquerda da net. É o esquerda da net, pô, igual, não tem como. Tá vendo? É que tá, eu vejo com aquele. Eu vejo com aquele discurso. Ah, por isso que você mandou aquela foto. Nem, meu Deus. Mas mano. Parece. É a irmã do cara. É a irmã do cara aí. Mas mano, ela parece o LG, mano. Tô te falando. O esquerda da net é igual, Rebeca. E aí que vem, rapidão. E aí vem a opinião. Existem certos vilões em obras que não merecem ter perdão ou serem redimidos. Lich é um deles, ele não merecia ser redimido. Pois é. Ele praticamente criou trouxe morte e desgraça pra todo mundo. Ele acabou com vários mundos. Ele é um vilão que devia viver como vilão e morrer como vilão. Ele não merece. Depois ele ficou bonzinho numa viagem. Aí simplesmente ele transforma ele num cara bonzinho que se sente arrependido. Pô, mas você não acredita no perdão? Não é questão de acreditar no perdão, é questão de era engraçado. Era engraçado que ele aparecia como caracol também, daí dizem que tinha um easter egg que em várias cenas, às vezes nem tinha a ver com o Lich, ele tava sempre lá, né? Os caras ficavam procurando ele no bagulho. Vou dar um exemplo assim. O perdão para algum vilão é uma exceção. Quando vou dar um exemplo, o Samambaia lá, o versão Folha lá, pá. Ele começou como vilão essas coisas, pá, mas ele não era totalmente mal, ele só era um guia confuso. Ele praticamente não sabia o que estava fazendo. Ele se redimir, não teve nenhum problema, porque ele só tava fazendo aquela maldade toda, lutando contra essa coisa, pá, porque ele não sabia exatamente o que estava fazendo, ele se sentia atraído por isso, pá. Agora o Lich, você simplesmente chega pra mim e dizer, não, o Lich, ele tem que ser perdoado. Porra, meu irmão, aí eu não aceito. Forçação de barra, né? Pois é. Vamos lá, vai prosseguir. Não, aqui entra uma parada interessante. Eu diria que um desenho que é intancável dessa era de ouro é Hora de Aventura. Porque, como falei, depois da quinta temporada é só filler. É só filler e uma construção. Gilson, mas vingou porque muita gente gosta. Sim, vingou e muita gente gosta, mas a proposta ficou mais nonsense do que aventura, de fato. Vamos lá. Da quarta geração, que pra muitos é a mais subestimada de todas. Essa fase da Cartoon Network é tipo comer comida japonesa. Tem gente que gosta e tem gente que odeia. Cara, já que é comida japonesa, eu diria que os únicos desenhos que se salva dessa fase é, sei lá, magia e espadas, né? Deixa eu ver. Breno, tu concorda comigo? Os únicos desenhos que se salva desse negócio é magia e espadas e Caio? Mandar real. Eu concordo, tem desenhos ótimos. Eu adorava essa Poderosos Mágicos de Espadas, inclusive. Começou no YouTube, né? Porque eu comecei vendo no YouTube e aí passou. Exatamente. Aí vamos esperar ele abordar. Vamos esperar ele abordar, daí a gente comenta. Mas uma coisa é fato, quem gosta pega no pau. Mais brincadeiras à parte, cara. A verdade mesmo é que a Cartoon Network conseguiu entregar séries com certo diferencial, mas de uma forma um tanto quanto discreta. Séries como O Mundo de Greg, Acampamento de Verão, Caio, Vilanesco e Infinite Train trouxeram ideias novas e histórias envolventes, cara. Provando que a essência criativa do canal ainda estava viva. Só que tá, né? Meio que a Rebeca Sugar meio que engoliu tudo isso. Mas, infelizmente, essa geração não recebeu o mesmo apoio do público. Em parte foi porque é um período de transição, né? Marcado pela ascensão dos serviços de streaming que tava... Não, isso é pra mim desculpa, cara. Isso é pra mim a maior desculpa de todas. Porque a gente tem diversos exemplos de que dá pra fazer uma boa animação. É mais porque os criadores não estavam conseguindo fazer o que eles queriam. E os que estavam conseguindo fazer o que eles queriam, estavam querendo meter o quê? Meter coisa que não devia, né? Você vai ver a Rebeca Sugar da vida, mano. Muito popular na época, tendo até os seus principais desenhos nesse serviço de streaming. E o interesse pelas animações de TV começou a diminuir. E muitas dessas produções acabaram sendo ofuscadas. Mas mesmo sem atingir o nível de popularidade da geração anterior, mostrou que a Cartoon Network ainda sabia produzir conteúdo original e de qualidade. Cara, o pior, mais uma vez, aqui entra. Aqui no vídeo ele começa a abordar que, por causa do conteúdo de qualidade. Não é nem muito por causa disso. É mais porque a imagem do Cartoon Network era desenho mais adolescente pra adulto, mais infanto-juvenil, como a galera chama. Tu abria o Cartoon Network e tu se deparava, sei lá, com o Mutante Rex da vida. Pô, um Mutante Rex da vida, cara. É um desenho muito bom, inclusive. Pois é, um desenho muito bom. Aí do nada tu abre aí do nada, tu vai lá, tu abre, aí tá Mundo de Greg. Pô, olha só como muda. Aí já brocha o cara, né? Pois é esse downgrade, né? Os caras, eles metem isso, tipo, nossa, é porque o conteúdo, é porque, como é que se fala? A galera não tava mais gostando. Cara, os caras fazem um baita malabarismo pra não assumir que o problema aqui não é nem muito culpa do vídeo, é mais culpa de fontes oficiais mesmo, né, os caras argumentam. Mas os caras vão falar, é porque a galera, são os streamers, gente, porque a galera foi tudo pro streaming. Tá, beleza. Até no streaming, tem nada a ver isso. Até no streaming essas séries fracassam. Tanto que se tu for ver fã de Mundo de Greg, tu não encontra.
são grupos, redutos ali. Eu nem conheci esse desenho. Pois é, eis a graça. É bem fácil explicar isso. Os desenhos estão ficando ruins, e estão ficando com uma qualidade reduzida, e acima de tudo, isso aqui você veria, esse desenho aqui, Greg, você veria ele no, sei lá, no Discovery Kids, se é que existe ainda. Você veria ele em algum canal dessa magnitude. Não no Cartoon Network. O problema é que os caras não conseguiram entender o público que tava assistindo o Cartoon Network, né? Tanto que tá aí, cara. E o Mutante Rex é outra... Você citou como exemplo, né? O Mutante Rex também. Mutante Rex é um desenho que ele aborda questões... Tá bom, ele aborda até questões pesadas, para pensar. Tipo, tem umas questões de Mutante Rex que são pesadas. E mesmo eu criticando Hora de Aventura, né, que a gente abordou no começo, eu reconheço que Hora de Aventura, com todos os troncos e todos os barrancos, ele é um desenho que aborda questões pesadas, tá ligado? Então, tipo assim, não é um desenho pra qualquer pessoa. Tanto se uma criança vê Hora de Aventura, né, ela vai sentir... Eu acho um desenho inteligente, cara. Pois é, ela vai sentir... Um desenho bem inteligente. Hora de Aventura. Se ela assistir Hora de Aventura, ela vai sentir uma estranheza. Por quê? Porque é um desenho um pouco mais adulto, né? Ele tem questões um pouco mais adultas, né? Então, tipo assim, observe, note, perceba e veja que o grande problema da Cartoon Network não é os streamers, caralho. É literalmente que eles sempre tiveram uma postura de ser um público mais infanto-juvenil. Aí tu vai lá e mete Greg. Vai. Cara, agora voltando de Hora de Aventura, uma coisa que eu acho que... Porque eu tô reassistindo Hora de Aventura recentemente, porque, né... refrescar a memória depois do episódio, pá. Só que aqui tá. O que eu acho fazendo no Hora de Aventura é que ele consegue passar uma coisa de estranheza nas criaturas dele. Ah, como assim? Exemplo, vou dar um exemplo. O pai da Marceline, o cara já dando a presença dele. É estranho pra um cacete, ele se deformando todo. O Lich, a presença do Lich, essas coisas. O cara é aquela coisa que você olha e pensa, porra, uma criança de 6 anos não pode assistir essa coisa não. Ele consegue dar aquele sentimento de estranheza quando você vê os monstros dele. Ele conseguia passar aquele sentimento de... Essa coisa, se uma criança de 6 anos, 7, 8 anos ver alguma coisa disso aqui, ela vai ter medo. E é isso que eu gostava da Hora de Aventura. E aí que entra. Perfeito. E agora eu complemento. Aí, um cara que cresceu vendo Hora de Aventura, ou Terríveis Aventuras de Billy, qualquer geração, vê o Cartoon Network e se depara com Greg ou algo similar, o cara vem e fala, pô, eu tô ligado no Discovery Kids, ou em algum canal similar, tô no Nick Jr., e o cara vai dizer que tá no Nick Jr., eis a graça. O Cartoon Network, ou melhor, os caras que atuam, a galera, os CEOs, caramba, eles deveriam ter ciência que o canal deles literalmente estava lotado de pessoas que tinham uma visão, e eles sabiam, curiosidade, tá? Uma visão mais adolescente. Tanto que o próprio Disney XD nasceu, a proposta dele foi pra competir com o Cartoon Network, cara. Mano, se os caras queriam fazer um conteúdo mais infanto, na época, né? Porque hoje em dia meio que se fundiu com a Discovery e tal, outra coisa. Mas o que eles podiam ter feito? Pô, bora fazer um Cartoon Júnior. Ou usar o Boomerang. Mano, eles têm outro canal, né? O Boomerang. Isso aqui ainda existe, porque... Cara, o Boomerang eu gostava muito, cara. O Boomerang sempre passava aquele desenho mais clássico. Mas pergunta, ainda existe o Boomerang ou ele acabou? Porque eu tinha visto recentemente. Cara, não. Eu acho que ele acabou, ele. Eu vou até ver, porque eu tava falando da época, mas eu quero ver agora. Sim, o canal Boomerang, tanto na versão americana quanto na versão latino-americana, foi descontinuado, sim. Mas aí é o Cartoonito, né? Agora se chama Cartoonito, tô ligado. Eu só dei exemplo do Boomerang porque, na época, com os recursos que os caras tinham na época, o que era pra ter feito? Pô, bora enfiar conteúdo infanto no Boomerang e bora manter conteúdo que nós faz no Cartoon. Pronto, mas vamos lá. Dito isso, bora prosseguir aqui. Ok, Caio. Sim. Cara, o que Caio é o único, vamos lá. Essa aqui a Brim vai gostar de abordar. Começando com Ok Caio, esse desenho foi o primeiro a ser lançado dessa nova geração. E talvez por isso ele foi um pouco prejudicado. Porque depois quando ele foi lançado, muitas das séries mais famosas da Cartoon estavam no auge. Ele passava pra quebrar e completar essa grade horária no Cartoon Network. E eu lembro de assistir Ok Caio na época, e eu realmente gostava desse desenho, velho. Cara, o coisa é o seguinte, o Ok Kai é um desenho legal, é um desenho muito bom, inclusive o criador de Ok Kai, ele é um cara que ele tava hypado. Porém, uma coisa que eu sinto quando eu vejo Ok Kai é que ele parece que foi capado, tá ligado? Vou até jogar aqui, que ele inclusive... Mas o que é esse desenho aí, ó? Resumindo, Ok Kai, resumidamente, é um desenho de um garoto que ele resolve ir ali pra uma oficina, né? Ele quer porque quer... Pra entender Ok Kai, só é tu usar de base aquele desenho lá do Midoriya lá, My Hero Academy. Pronto, tu entende agora. Obrigado, Boku no Hero. Aí troca escola por um restaurante, né? Aquelas lojinhas de esquina, de posto de gasolina. É uma loja, cara, um mercadinho. Mercadinho. Aí resumindo, o chefe dele, né, é o ídolo dele, por sinal, e que é o Sr. G, parece, Mr. G. E ele gosta da mãe do Caio. Pronto, a lore é resumidamente essa. Tá, tem lógica. Boku no Hero Lore. É Boku no Hero, tô te falando. A vida do brasileirinho médio. Pois é, eu tô te falando. É por isso que a melhor forma de explicar Boku no... Quer dizer, a melhor forma de explicar o Keikaio é literalmente usando Boku no... Quer dizer, Boku no Hero pra usar como argumento. Bora lá, prosseguir. Eu ficava até um pouco chateado por ele não passar tanto. E resumidamente aqui pra vocês que não sabem, a série conta a história de Caio, uma criança super animada que queria se tornar um grande herói. Mano, é literalmente My Hero Academy, pô, tô te falando. A Midoriya aí, ó. E qual é o primeiro passo dessa jornada épica? Justamente conseguir um emprego em uma loja de conveniência do Gar, onde já é quase um estágio de super-herói. E lá trabalhava o Haji, que é um tanto quanto narcisista, mas também... Pera, tem um personagem assim, não tem em My Hero Academy, que é aquele Bakugan lá, O Bakugan? Ninguém vai pegar referência.
Ninguém atrapalhava. Obrigado. Tava parecendo durão ali. E a Enid, cara, que eu tinha um crush nela quando eu era criança. Desenho bonitinho até. Ah, é, né? Essa mina, tô ligado. Foi ela que começou os fetiches dos caras, eu tô ligado. Meu Deus, tem até mímica aí Era uma nessa criança bem desenho. esquisita. Deve ser por isso que eu sou youtuber. Mas ela era uma típica adolescente que parecia entediada com tudo. Mano, na moral, vou falar tudo. Mas era bem paciente e, sem dúvida, bem mais responsável que o Kaiô e que o Had. E juntos, esse trio vivia em um mundo futurístico e passava a maior parte do tempo treinando suas habilidades. Cara, pior que assim, eu vou dar uma crítica aqui. Qual é a tua crítica? Eu vou dar uma crítica ao que cai essas coisas, pá. Não menosprezando do desenho do tipo, pá. Mas sei lá, cara, é que eu não curtia muito como era a coloração das cores do mundo, tá ligado? Tá ligado que naquele lance lá que os caras pintam as cores de qualquer cor, porque sim? Ah, tô ligado. Exemplo. Vou dar um exemplo de uma floresta. O que a gente pensa na floresta no desenho? Ah, vou meter um verde aqui, um verde aqui lá. Os caras do nada metem a floresta. Verde, azul, amarelo, preto, branco. Um monte de cor, né? Um monte de cor. Vou dar um exemplo. Eu gosto de cor. Porém, quando eles abusam da cor, aí eu já acho um exagero e não curto tanto. Tanto que isso era uma crítica minha ao que Caio. Eles abusavam muito das cores. Eles mexiam muito com as cores. Eu não gostei muito, não. Não, pior que essa tua crítica faz muito sentido, porque realmente, pra pensar, o Kikai é meio saturado mesmo, né? Tu sente isso. Bem, qual a tua opinião do Kikai? Falando sério, mandar a real pra tu, qual a tua opinião? Se é que vocês têm opinião. Tá bom, bora lá. Não, é porque, tipo assim, como eu falei, o Kikai, ele é de Eu tava muito... Calma, cara, relaxa. Perguntou. Qual é a tua opinião? Vou dar um tempo pra eu responder. Cara, a premissa do Kikai era simples e era boa. E também original porque envolvia cartas, lutas. E literalmente tudo isso numa lojinha da esquina do seu Zé. O problema foi que a Rebeca Suka se espalhou, né? Ela colocou o estilo universo dentro da lista, que vocês entendem, quem assistiu no meio do Kikai vai entender. Tanto que o final, tipo, os plots são bons, a história é boa. Porém, o meio ficou meio ruizinho, porque, né, a Rebeca Suka tentou assumir. Tanto que no final foi meio que, como é que pode dizer? Adiantado. Ele teve um final muito adiantado e simples. Foi legal ver o cara o que ele queria, não é igual o Midoriya, que se tornou um professor. Porém, o final foi meio que assim, muito rápido, entendeu? Dava pra desenvolver um pouco melhor as coisas e tudo mais. Mas é meu opinião. Por isso que eu digo, a construção do mundo, a história por trás dessas coisas, pá, é legal, a premissa é legal, eu não tenho nada a reclamar disso. Meu problema era só essa bagunça nas cores. Porque assim, ó, eu tenho um problema, ó. Eu tenho um problema. Nos coloridinhos brabo. Cara, eu tenho um problema assim, algo extremamente assim colorido, essas coisas, aqueles amores da cor, eu já não consigo assistir direito. Ué, mas por quê? Você vê Jojo e fica tranquilo. Só que é que tá. Jojo, ele em alguns momentos eles abusam das cores, tipo, do nada mudando tudo de cor, porém não é aquela cores gritante. Exemplo, tá lá de boa, tudo fica roxo. Só que é que tá, ele usa vários tons de roxo. Ele não usa o roxo, depois vermelho, depois essa coisa. Ele só foca numa cor só. Aí, nos desenhos de hoje, Jovens Titãs, Thundercat Run, o que essas coisas, pá, eles usavam cores aleatórias só pra atrair as crianças e ficarem hipnotizadas. E isso me dava uma chaqueta do caramba. Tanto que quando eu tava com dor de cabeça, essas coisas, desculpa, eu só vou terminar aqui. Tanto quando eu tava doente, com virose, essas coisas, eu evitava ver esses desenhos com saturação no máximo, porque piorava a minha situação, eu ficava pior. Dor de cabeça, né, de ver todas essas luzes e corzinha. É foda. É isso. Cara, e pior que isso faz sentido porque isso bate com uma coisa que a Brent tinha me dito. A Brent tinha dito que desenho mais adulto, eles têm uma cor mais escura pra meio que espantar a criança. Tipo propaganda de cigarro, né? Cara, pior que agora que... Sim. Agora que vocês falaram isso, eu fiquei pensativo, porque é real, né? Mano, isso só confirma mais uma vez aquele ponto. Que se a Cartoon tivesse mantido... Pode falar. Eu ia falar do estilo, do traço. Porque se você comparar um desenho da Cartoon com um desenho adulto... A maioria dos desenhos adultos, nem todo, né? Tipo, South Park, por exemplo, tem um estilo muito bonito, mas o resto é estilo feio. E é sempre um humor muito genérico. Quando na Cartoon, né? Um desenho clássico, tipo o Keikaio, até outros aí mais antigos, tinha um estilo bonito. Mais ácido. E entra aquele negócio, realmente, o Keikaio, ele é infantil. Tipo, ele é bom, é um desenho bacana, não tenho o que criticar. Eu tenho críticas que a história ficou meio capada. Tu sente que ela foi capada a história, porque ele foi meio que cancelado, né? Ele é até considerado como desenho cancelado. Só que agora que o Meigurt falou em questão da saturação, em questão do roteiro, realmente ele é um desenho meio infanto, né? E isso é sacanagem, porque ele é um desenho que queria entregar uma proposta boa e que se ele tivesse sido desenhado de uma forma mais escura... real. Cara, vocês mandaram bem, vocês conseguiram passar uma informação muito boa aqui. Vou prosseguir o vídeo. Suas técnicas de luta são praticamente uma carta de amor aos animes e jogos clássicos, trazendo várias referências que os fãs... Pois é. Caralho, tem um sonho. Esse desenho meio que ele fez algo que a galera elogia hoje. Ele meio que trouxe Sonic, um monte de coisa, a galera meio que... O que eu acho mancada, a galera só lembra desse desenho por causa disso. Tipo, o desenho que o Sonic aparecendo que esse desenho tem história. Dos crossover, né? Porque esse desenho tem história, só que a galera... Ninguém se lembra do crossover do Ben 10 e o Mutante Rex. Que é considerado... Esse é brabo. Esse é brabo. Não, Cross Ben 10 e Mutante... Esse é muito bom. Esse é Heróis Unidos, né? Mano, esse aqui é considerado o melhor crossover... Ainda é considerado o melhor crossover de todos os tempos. Não, esse aqui...
Eu queria muito. Não, eu queria muito que alguém fizesse um vídeo desse, senão a gente faz só pra reagir nós mesmos, porque esse aqui é considerado um dos melhores crossovers de todos os tempos. Não, esse aqui é, cara, não, sem dúvida. Esse aqui é um dos melhores crossovers de todos os tempos. E não só ele é um dos melhores crossovers de todos os tempos, como ele é um dos episódios mais insanos já criado, mano. Bom, dito isso, pra prosseguir. Mais atentos muito criativo. Esse desenho era promissor e provavelmente foi lançado na época errada, porque infelizmente o desenho foi forçado a encerrar na terceira temporada. Pois é, nesse desenho foi capado pra caramba, velho. Mesmo o criador querendo fazer mais episódios, a Cartoon disse que supostamente não teria verba. Os dirigentes perceberam que um reboot de Ben 10 dava mais dinheiro. Supostamente. Não tinha verba. Cara, ó, é porque é o seguinte, isso tem tudo a ver com o que a Brenda ia falar. Vou explicar. Tem uma teoria, que é o seguinte, quem meio que tava bombando nessa época era a nossa querida amiga Rebecca Sugar, né? E qual é a graça? Quem produziu OK Kyle era meio que o marido dela, né? Esse tal de Ian Jones Quartey. Qual é a graça do nosso querido amigo Quartey? Ele, de certa forma, tem uma teoria na internet que alega que ele meio que foi capado pela própria colher, porque meio que a Rebecca Sugar não gostaria que o OK Kyle fosse mais hypado que o dele. Tem uma como eu falei, isso tudo é uma teoria de subreddit, não é nada confirmado, porém, todavia, é muita coisa. Tipo, não tem verba. Mano, Cartoon Network não tem verba, o Warner não tem verba pra fazer um desenho. Ponte, cara. Cartoon Network perdeu tudo, tá morando embaixo da ponte agora. Pois é. Detalhe. Vai. Isso me lembrou um caso que ela quase faliu por causa da Raquel Salt. Por quê? 2 motivos. Primeiro, episódio da Ruby Safira, que eu não vou especificar. E outra, tem o episódio da Sugalite, que eu acredito que muita gente deve ter visto, só que na época foi proibido em vários países por causa da fusão. A Sugalite, me lembro. Quase faliu, por quê? Tem uma teoria que os caras contrataram na versão americana a Nicki Minaj pra dublar. Mas contrataram mesmo. Foi de graça. Pois é, aquilo não é de graça, certo? Tinha que ter um custo, só que esse custo valeu 1/3 do salário até dos zeladores da Cartoon. Resumindo, então, resumo da ópera. Essa personagem aqui, essa Jojo Todinho, só que dos States, Jojo Todinho? Ela coisa feia. Essa Leca meio que foi dublada pela Nicki Minaj, né? A Nicki Minaj, como não é segredo pra ninguém, ela basicamente é uma Leca famosa lá nos States, né? E qual é a graça? A Nicki Minaj é conhecida por ser uma cantora legal. Ela é conhecida por ser uma cantora legal e ela tem uma voz mais grossa, né? Mais firme, né? E qual é a graça? A Nicki Minaj foi meio que chamada pra dublar a Sugalite, né? E aí a galera teoriza que foi feito um gasto astronômico pra fazer com que a Nicki Minaj dublasse a Sugalite, né? E esse gasto teria feito não valeu a pena. Esse gasto teria feito com que o orçamento de Steven Universo ficasse mais escapado na primeira temporada. E é por isso que os outros episódios da primeira temporada, se você ver, a maioria é só filler. A maioria, eles são meio mal desenhados, né? Que pode ser estilo e tal. Tanto que, por exemplo, se tu pesquisar frame zoado, na primeira temporada tu encontra um monte. Então, tipo assim, a galera meio que alega que a Rebecca Sugar meio que gastou uma bagatela do orçamento do desenho em si pra meter a Nicki Minaj no bagulho. E eis a graça. Levando em consideração que a nossa querida amiga Rebecca Sugar tinha essa fama, a galera teoriza que ela teria tentado capar o desenho do cônjuge dela, né? Como eu falei, mais uma das subteorias do Reddit. Pode ser, vamos lá, prosseguindo. Ou mais episódios de Jovens Titãs em Ação, e por isso a KKO encerrou na terceira temporada de uma forma prévia ali, e pouco a pouco rapidão. grade do Cartoon. Desculpa interromper aí. Cara, porque agora eu vou dar vou criticar com força aquelas pessoas que dizem: ai, Jovens Titãs é bom. É só vocês que já estão velhos demais pra assistir. Meu irmão, eu tô com sangue nos olhos, velho. Porque primeiro, pegaram um desenho boom das antigas. Simplesmente cancelaram no final. Cara. Só que aqui tá, Jovens Titãs é só tancável na primeira temporada. Depois é só o chorume abaixo. E o pior, até os próprios personagens sabem que é um desenho ruim. Só que aqui tá, por que eu não gosto tanto eu não gosto de Jovens Titãs em Ação? Por que eu detesto tanto? É um desenho feticheiro. Cara, se você for lá, tem um montão de fetiche. Pés, barriga, essas coisas, paleta. Mano, é um desenho que só fetiche, literalmente, um desenho inteiro onde um momento todo pra comer os outros, cara. Mas você tá falando do clássico mesmo. Não, eu tô falando do desenho da criança. Sim, eu não assisti. Graças a Deus eu não assisti. E tem um ponto curioso do Jovens Titãs em Ação, que é o seguinte: ele é um desenho que, quando ele lançou, ele teve várias críticas. Porém, ele passou tanta vez na Cartoon que a galera meio que passou a gostar. É tipo aquela teoria de que... É isso. Eu só de ver isso aí eu já acho horrível, já andava. Eu tenho como comprovar quando eu assisti na Cartoon. Cara, é literalmente das 5 até as 8 horas da noite, Jovens Titãs em Ação. E é literalmente isso, né? Do nada. Cara, do nada eu tava lá de boa, passando, vou dar exemplo, apenas do show, aí do nada eu cortava. Agora, fique com maratona do Jovens Titãs em Ação. A partir das 6 horas da tarde até a meia-noite. Boa noite.
Aí simplesmente eu quero, beleza, meu brother. Nossa. Vai passar até meia-noite. Inclusive, eu fui puxar aqui rapidinho, tem 9 temporadas de Jovem Tentação. Os caras forçaram esse desenho. E faz entre várias aspas. E ó, faz entre várias aspas sentido. Não tô justificando nem defendendo, mas faz sentido os caras forçarem Jovem Tentação. Ah, justo por quê? Porque ele é da DC. Aí tem aquela rixa do tipo, é nosso, é algo da Warren e tal. Mas não. O ponto é o seguinte, eu fui ver a avaliação. Cara, esse desenho tem a nota 2.9, basicamente 3 estrelas. Vamos ver, deixa eu ver as críticas são boas. Bom ano, se passarem pelo que parece, alguns, sei lá, quem continua fazendo prolongar essa abominação. A galera não gosta muito de Jovem Tentação. Cara. Pô, mano, esse desenho... Mano, e o pior que assim, cara, todo mundo tem também uma distorção do desenho antigo clássico. Porque o desenho antigo clássico, muitas pessoas dizem, é porque era muito sombrio, essa coisa. Só que você vai ver, tem um momento de piadas, tem um momento sério, essas coisas. Era um desenho normal da época da Cartoon Clássica. O primeiro desenho do Jovem Titãs é uma obra de arte. Cara. O desenho do Jovem Titã antigo era uma obra de arte. Cara, esse Jovem Titãs aí, eu nem sabia o nome dessa bomba aí. Daí você começou a falar que você tava falando do outro, mas o original é muito bom, é muito foda. O original é muito bom. O original, tô olhando aqui porque o original ele tinha uma história mais coesa, né, e ele era mais desenvolvido. Pera aí, como é que eu jogo? O clássico, é chamado de clássico, né? Ah, tá, pra poder pesquisar certinho. Mano, não dá, pera aí, gente. Se eu jogar Jovem Stand no Google aqui, eu só encontro o reboot. Mano, os caras meio que fazem um esforço pra meio que apagar o... Ei, isso aqui é trágico, vice. Não, tá aqui, a galera tá vendo ao vivo. Literalmente, os caras fazem um esforço pra... Exposed da Warner. O clássico é infinitamente melhor que essa bomba aí. Vamos lá, vou prosseguir. Pois é. Network e posteriormente sendo cortado até da HBO Max. O que eu acho bem triste, cara, porque esse desenho tinha um potencial grande. O público que assistia geralmente curtia ele. E tinha personagens e até uma representação LGTV, velho. Não, LGTV. Não. Não, tem sempre que ter isso aí, sobre ter LGTV no desenho ou não, isso não dá o argumento aqui, vou dizer, pra dizer que o Kikai era ruim. Porque mesmo tendo LGTV os carai, o Kikai é legal, pô. É um desenho que tu gosta, é um desenho que tu assiste. Só que como o Meigro te falou, realmente a coloração afeta. Ele é um desenho que ele tem uma coloração infantil, sendo que não era a pegada da Cartoon Network. Só que, como eu disse, pra mim isso não foi o único fator que fez esse desenho ser prejudicado. Vamos lá. Que é bem difícil até os dias de hoje de verem desenhos. Mas ok, cara, se o Kikai tivesse sido lançado em 2021 para a HBO Max, seria hoje um dos principais desenhos quando pensássemos em Cartoon Network. Só tem a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, tá? Seria um dos melhores desenhos, né, o Kikai. Só que tá, aí entra a pergunta, tá? Se ele tivesse lançado hoje em dia, ele seria um dos melhores desenhos, o Midoriya Jr., né, beleza. Só que tá, ele teria sido considerado um dos melhores desenhos. Tá, eu não duvido, eu acredito. Só que tá, será que ele não teria perdido muito a essência? Porque a maioria dos desenhos hoje que foram lançados recentemente perderam a essência. Um exemplo é Gumball. Então será que... Pois é. Cara, hoje em dia, se tivesse lançado hoje em dia, as pessoas nem iam assistir pra ver, tipo, bora ver de noite desenho do herói. Não. Só ia pra ver, tipo assim, olha lá, finalmente um personagem LGTV aparecendo em desenho infantil. Hoje em dia é só isso. O cara quer se sentir representado em desenho, cara. Desenho pro cara ir lá e se divertir, não tem que se sentir representado. Pois é, vamos lá. Então, bora prosseguir. Eu me identificava... Desculpa, rapidão, é só isso. Porra, cara. Eu me identificava com o Batman, assim, eu era pobre. O Super Choque passava na Cartoon Network? Só pergunta, acho que passava, né? Passava, não? Eu nem sei. Não me lembro, o Super Choque não me lembro. Mas, vamos lá, o Super Choque ele é negro. O Super Choque ele é negro, eu sou branco. Eu, tipo assim, eu vou gostar do Super Choque só porque ele é negro e não porque ele é um herói foda. O que tem a ver? Tipo assim, eu não preciso ser negro também pra gostar do Super Choque. Ele é um super-herói foda, ele tem valores, ele tem princípios, o desenho passa um monte de mensagens, assim, tanto pra criança quanto pra adulto, jovens, caramba. E é um desenho muito bom. E isso muda alguma coisa o fato de eu ser branco? Tipo assim, eu não poder me identificar com o personagem? Não. Pois então, é literalmente tanto que é uma sacanagem, cara. Tipo assim, exemplos aqui, ó. Digamos aquele, tá ligado, aqueles eventos que os fãs vão fantasiar dos seus personagens que tanto gostam? Sim. Aí que tá, se você ver lá, você vai ver, vamos assim, o Capitão América, um negro se vestindo do Capitão América, outro se vestindo do Homem-Aranha, essas coisas, pá. Mas não pode ver um branco se vestindo, sei lá, de mais Morales, que aí já é... Pantera Negra, né? Você não pode ver você não pode ser fantasiado de Pantera Negra, porque é aquilo. Então é que tá. Se você, digamos assim, se você é negro e pode fantasiar ou do Homem-Aranha ou o Capitão América, como tiver qualquer um tranquilo, pá, por que um branquelo não pode se fantasiar de Pantera Negra? Mesmo ele sendo fãzão dele. Pois é. Que tá, cara. E um herói muito foda também, Pantera Negra. É isso que eu digo, cara. São personagens, pra gente se identificar com eles, essas coisas. Se você gosta dele, essas coisas, pode querer ser como ele. E o principal, você se identifica com o personagem, não com a cor dele. Mano, isso é algo que não faz sentido. Então, sei lá, me identifico, por exemplo, um cenário hipotético. Fulano se identifica, sei lá, com a Viúva Negra. Aí o cara vai querer ser colher. Tipo, tem coisas que não fazem sentido mesmo. Vamos lá, só pra prosseguir aqui. O mundo de Greg. Não, pior desenho da... Mano,
Cara, de resumo, a gente detonou pra caramba e criou um monte de Greg, falou porque ele é ruim, falou porque ele não é legal, a gente passou o vídeo todo falando. Então acho que eu não preciso nem justificar, acho que eu vou pular essa parte aqui, porque literalmente a gente já bateu tanto esse desenho aqui, que de resumo, de forma bem resumida, é um desenho cuja a lore, ela é maçante, é um desenho que ele não parece ser algo que combina com cartoon. Eu veria facilmente esse desenho, sei lá, passando pra aquele, como é que se fala? Aquele teu primo chato que vê taralho e lá, mas eu não assistiria no cartoon, vou pular porque, na moral, pelo amor de Deus. Acampamento. Os memes de puxa, né? Vamos lá, acampamento de verão. Pior que... Pera aí, rapidinho. Acampamento de verão, vamos coisar que a gente já falou bastante, Greg. Acampamento de verão. Esse desenho aqui eu cheguei a assistir um pouco. Ele tinha uma premissa legal, porém ele ainda não tem gosto de Cartoon Network. Tipo, e mesmo que ele tivesse, que eu não duvido, ele é um desenho que... eu até vou dizer o argumento do Meigros. Talvez a coloração dele não favorecia. Não, vou até jogar aqui acampamento de verão, né? Acampamento de verão. Aqui, série. Cara... Eu vou usar o argumento do Meigros aqui. Eu acho que se ele tivesse uma coloração um pouco mais escura e a lore dele fosse um pouco mais séria, só um pouquinho. Porque ele é um desenho interessante, ele é um desenho profundo. Ele é de fato um desenho profundo. Só que ele ainda tem aquele cheiro, ele cheira a algo infantil. Isso aí pra mim é um grande problema desse desenho. Porque dá pra ver que eles quiseram passar uma boa lore. Mas antes, vamos deixar o cara falar um pouquinho. De verão. Cara, quando esse desenho lançou, eu tive um certo preconceito, cara. Porque esse visual me lembrava muito Hora de Aventura. Só Hora de Aventura eu acho que era um pouco mais, não? Acho que eram uns motivos um pouquinho maior, mas vamos lá. Eu esperava algo parecido, tendo em vista que a criadora já trabalhou em Hora de Aventura. E isso era uma premissa que muitos dos telespectadores da época tinham com esse desenho. Mas meio que a proposta dele é totalmente oposta, velho. Ele é um desenho mais calmo, fofo, mágico, pra você relaxar, velho. É como um salva-vidas durante uma onda agressiva de insanidade do dia a dia. Você entra... Acampamento de verão é uma animação mais tranquila. Enquanto Hora de Aventura ele era mais ou menos assim, tipo, tem seus momentos aquele, mas ele era caótico. Acampamento de verão era aquele tipo que assim, você bota na TV pra dormir. Você não assiste pra dizer tipo, porra, animação da porra, meu irmão, filmaço. Você assiste e pensa, porra, meu irmão, que sono. Isso aí, essa tua descrição me lembrou Hilda, que é um outro desenho, tá ligado, Hilda? Hilda. Pois é, sim. Hilda é um desenho bem similar. Inclusive eu gosto de Hilda. Porque Hilda é um desenho que... Porque eu gosto de Hilda, porque é um desenho meio, né, infantil. Porque Hilda tem muita cultura nele. Tipo, Hilda é um desenho que ele tem aquela ambientação britânica, e ele é um desenho que tem os bichos gigantes lá, aquele contexto de uma garota. Pois é, tem um contexto de uma garota. Tem um contexto de uma garota que veio da floresta e veio pra cidade. Pô, cara, Hilda é um desenho que tu coloca pra dormir, mas é um desenho que tu te faz pensar. Esse desenho tem gosto. Chega a ser até irônico eu comparar Hilda com o acampamento de verão. Porque Hilda, a proposta dele é um desenho que tu sente, tá ligado? Agora, no nosso... E cara, pode falar. E o pior que, voltando aqui, Hilda também tem um algo legal que é a coloração. E é que eu digo assim, ó, você querer colocar um desenho tipo com cores saturadas, tem que ser muito inteligente. Porque se você colocar muito absurdo, vai virar algo enjoativo de assistir. Vai olhar, você vai pensar, porra, muitas cores. Porém, Hilda consegue fazer isso, tipo, nos tons certos. Quando é de manhãzinha, é cor normal. Quando vai pra tarde, vai a pôr do sol, as cores ficam laranja. E até as roupas das personagens. Da personagem fica cores quente. E já quando anoitece, elas ficam com cores azuis. Tudo fica com cores frias. Ela com cor azul, roxo, pá. E Hilda consegue usar as cores muito bem. Não fazendo algo muito enjoativo. Porque ela sabe aonde colocar. Agora, na maioria dos desenhos hoje em dia, são match quakes e lasque tudo. E é verdade, e eis o ponto. É até legal citar Hilda pra comparar com o Acampamento de Verão, porque é a mesma coisa. Acampamento de Verão tinha uma lore profunda, tinha uma ambientação profunda, tinha toda aquela questão de coisa do ano passado, só que a coloração dele não salva, mas vamos lá. Rostos fofos, coisas adoráveis, é apenas um momento divertido pra relaxar depois de um longo dia. Basicamente, esse programa segue a história de Oscar, a elefante de 11 anos e sua amiga loba, a Espinho, uma loba que é bem inteligente e mais madura que o Oscar, e que em momentos ela também vira um lobisomem bem sinistro, mas eu não vou aprofundar. Monetização já era. E eles juntos exploram uma ilha protegida por bruxas adolescentes, incluindo a Suzy, uma feiticeira de supostamente 15 anos, que pra muitos era totalmente irritante, mas eu gostava dela. Eu assumo que ela às vezes era bem babaca, até demais assim da conta, mas eu gostava dela, e quem nunca foi babaca uma vez na vida? Cara, como eu falei, cara, minha opinião de forma bem resumida de Acampamento de Verão Acampamento de Verão ele é um desenho que ele tinha uma proposta legal, ele tinha um conceito legal, só que ele se perdeu em pegar a pior época possível e até mesmo uma época onde o Cartoon Network tava se propondo a ser negócio infanto. Vamos lá, vou até pular aqui que vamos falar de Infinite Train, que é melhor. Infinite Train. Cara, esse com certeza é um dos desenhos animados mais desvalorizados de todos os tempos. Cara, pior que Infinite Train, eu tô ligado. Isso é sacanagem. É porque Infinite Train, vocês estão ligados, né? Infinite Train literalmente é um desenho que ele lançou e relançou muitas vezes, né? Infinite Train, peraí. Deixa eu puxar aqui... aqui, perfeito. Cara, o Infinite Train é uma parada engraçada, porque ele é um desenho que ele tem uma crítica legal, a galera gosta dele até hoje. Além dele ter uma crítica legal e a galera gosta até hoje, ele é um desenho que é feito por uma galera que gostava do que tava fazendo, ou seja, os caras estavam fazendo o que amavam. E, se eu não me engano, ele começou no YouTube, né? Ele começou com uma proposta ali no YouTube de uma galera que chegou, lançou, e acabou que vingou. Só que ele ficou em um hiato por, tipo, uns 15 anos, tá ligado, né, de Infinite Train? Que ficou num hiato absurdo, lançava e não lançava, ficava naquele impasse, e, tipo...
Ele é um desenho que eu posso dizer que ele teve um dos piores cenários de todos, porque enquanto os outros foram cozidos, recozidos, Infinity Train teve essa sorte. Vamos lá. Tu não ter transmitido mais ele foi simplesmente uma perda de potencial absurdo. Eu acho que isso se dá provavelmente por ele ser um desenho de história contínua, e isso prejudicou muito a sua transmissão, porque ela foi jogada pro HBO Max, o que é a pior coisa até o momento, né? Por parecer muito madura pra Cartoon Network. Pois Cara, se Infinity Train tivesse sido lançado no mesmo ano do... qual era o nome? Além do Jardim? Qual era o nome daquela animação lá? A Segredo Além do Jardim, tô ligado, peguei a visão. O Segredo Além do Jardim. Pô, se tivesse lançado nesse mesmo ano dessa animação, pô, seria um sucesso, cara. Porque Segredo Além do Jardim foi aclamado, cara. Literalmente, ninguém perdeu o episódio. Sim. E é da graça. Segredo Além do... eu falei certo. Segredo Além do Jardim, ele tem críticas ótimas, ó, no Prime Video, 8,7, IMDB, 8,7, adoro cinema. Pô, ele tem uma nota boa. E essa graça, o Segredo Além do Jardim, ele é pesado, ele é um desenho pesado. Ele é um desenho escuro, ele é um desenho sombrio. Infinity Train, ele também é. Isso aqui, o cara só reforça aqui nesse vídeo aquele ponto. O que matou a Cartoon Network foi que ela quis ser infanto. Agora a gente é criança. Sendo que literalmente a Cartoon Network é um canal que passava bem 10, cara. Mano, a Cartoon Network é um desenho que passava hora de aventura. Aí os caras do nada chegaram e falaram, não, agora a gente é criança. Meu nobre, o universo via Cartoon Network como um canal que fazia coisa adulta, né? Ou melhor, infanto-juvenil. Porque se a gente falar adulto, os caras vão dizer, não, você tá falando de... Não, infanto-juvenil. Galera adolescente. Pô, aí os caras vão lá e falam, agora a gente não faz mais. Aí brota aqui, mas veja bem, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, Segredo Além do Jardim. Pô, tem coisas que me deixam só triste, vamos prosseguir. Transmitia Drama Total Kids e Jovens Titãs. Essa transição pra HBO Max meio que estragou o desenho, porque na época a HBO não conseguiu administrar isso direito. Tanto que essa animação foi cortada por causa de todo aquele rolo da fusão com a Warner. Cara, essa animação teve o pior desfecho de todos. Isso aqui é triste, tá ligado? Era pra ele ter tido mais temporadas, mas a série acabou sendo cancelada antes, assim como ameaçaram fazer com quase todos os desenhos dessa lista. Mas basicamente a história se desenrola dentro de um trem aparentemente infinito, atravessando uma paisagem árida e misteriosa. Cada vagão abriga um próprio universo ali, repleto de cenários surreais e desafios inesperados. O trem não é um simples meio de transporte. Ele recebe passageiros que carregam traumas, conflitos emocionais e questões não resolvidas. Cada um deles recebe um número brilhante na sua mão direita, que diminui conforme eles enfrentam seus problemas, por meio das aventuras que vivem nesses vagões. Quando o número chega a 0, um portal se abre, permitindo que a pessoa saia do trem e volte pra sua casa. Pô, olha só, olha que baita de proposta, cara. Isso aqui é um bagulho pesado, esse aqui é um bagulho que a galera gosta, e além de ser um bagulho pesado que a galera gosta, é algo que, sinceramente, a Cartoon Network sempre abordou. Qualquer série da Cartoon Network, se tu der uma visoiada um pouco no tempo, tu vê que elas tinham propostas pesadas e sérias, elas tinham abordagens pesadas e sérias e a galera gostava. Tipo, toda vez que eu vejo esse tipo de vídeo eu fico incrédulo, porque é bem similar com a situação da EA, por exemplo. A EA, ela tinha material, só que ela não faz, ela não usa. E no caso aqui do nossa querida e não tão adorada assim Cartoon Network, que todo mundo cresceu assistindo, é a mesma coisa. Os caras, eles tinham conteúdo bom na mão, eles tinham público bom na mão, só que eles meramente chegaram e falaram, agora a gente vai querer ser o que não somos. Isso aqui remete até àquela questão interessante, né? Você se torna infeliz quando você tenta ser o que você não é. E essa graça, a Cartoon Network, vamos lá, vou chamar de Max, né, que agora foi tudo pra HBO Max, que eu nem sei qual é o nome certo, porque uma hora fala que é HBO Max, outra hora fala que é Max, tá, aquela plataforma lá. Os caras basicamente tentam ser o mais infanto e o mais family friendly possível, mas essa nunca foi a fama dessa empresa. Tipo, nunca foi a fama da Warner, né? Então, tipo assim, quando você tenta ser o que você nunca foi, sua vida se torna um inferno e você perde pessoas que estavam com você. Essa é a grande reflexão que eu dou. Então, tipo assim, se a galera te conhece como alguém sério, Draculescos, caramba, e você é assim, mas eu vou me tornar mais fofinho pra agradar mais gente. Tá, você não vai agradar mais gente, porque a galera que não gosta de você não vai gostar, vai te achar um falso, os caramba. E a galera que gostava do que você tinha de bom, não vai embora. Aí tu vai querer um público, né, e vai largar o outro, e tu vai ficar sem nenhum. Resumindo, tu se torna uma pessoa triste, vazia e solitária. Pronto, Pedro, reflexões, bora lá. Isso foi da hora, isso aqui. Transformada pela jornada. O criador planejava 8 temporadas, mas a série conseguiu apenas 4. E isso... Cara, é totalmente diferente da questão É totalmente diferente de Hora de Aventura, né? Em Hora de Aventura o criador queria até 5 temporadas e os caras meteram 10. Caramba, mano, Infinity Train foi... Olha o Bob Esponja aí. Pois é, cara, Bob Esponja, né? Nossa. Porque os fãs fizeram um barulho enorme, cara. Senão ia ser só 2 temporadas, tá ligado? A primeira temporada com a Tulip como protagonista, pra mim, foi a melhor, mano. Era a minha favorita. E se esse desenho fosse lançado nos dias de hoje, ia ser mais sucesso que Fiona e Cake. Eu falei. Claro, ia. E talvez a Rebecca Sugar não deixasse. Mas eu sei que essa época também foi meio obscura, porque ela trouxe muitos desenhos. Mano, na moral... Cara, os caras pegaram... Não, agora eu entro no ponto. Os caras pegaram, literalmente, a Meninas Poderosa, uma franquia aclamada, e fizeram esse reboot. Não, me diz, alguém gosta desse reboot de Meninas Poderosas? Não, serão, alguém conhece. Você que tá me assistindo o Maigret, tu gosta dessa desgraça? Eu vou até puxar aqui. Não. Reboot, deixa eu pegar aqui. Cara, simplesmente existe, cara. Simplesmente existe. Cara, do nada, sempre fizeram... eu vou dar um exemplo. Né? Esse daí... cara, a gente tá ficando velho. Pois é. Vou dizer o que aconteceram com esse reboot. Não vou nem dizer eles, e sim as Meninas Superpoderosas. Praticamente
fizeram com ela o que fizeram com o Superman na criação dele, quando ainda tá sendo criado ele. Praticamente o Superman na primeira criação não sabiam como criar ele e meteram um montão de poder pra ele. O cara tinha beijo que pagava memória, o cara criava mini clone deles, o cara poderia, sei lá, fazer uma ilusão dele, podendo ser duas pessoas ao mesmo tempo. Aí foi com isso daí. As meninas superpoderosas pegaram ela e do nada meteram que elas podem criar energia sintética, criando objetos e os caramba 4. Do nada. Mano, tô ligado. Pegaram ela e encheram ela de poder pra dizer, pronto, agora ela é nova. Isso me lembrou um outro desenho que quase ninguém fala, que eu tinha vergonha de assistir na infância, que é a minha Superpoderosa Geração Z, tá ligado? Mano, eu lembrei do nada, mas esse desenho aqui, eu lembro que a galera meio que estranhou na época, mas ele é um desenho que, como é que eu posso dizer pra vocês? Eu acho que se fosse lançado hoje em dia, a galera curtiria. Porque ele é um desenho que ele não era tão ruim assim, ele tinha uma proposta interessante, tá ligado? Não, outro dia a gente fala mais sobre ele, porque esse desenho é um desenho da hora pra comentar, tá? Talvez a gente